Passamos a apresentar Reflexos do Passado, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação de Sidney Carbone. Dona Lisete Rocha Prado, a senhora já viu o conteúdo desta carta de Geraldo que, segundo ele, escreveu na cadeia? Antes de responder, novamente Lisete olhou para o marido e os cunhados, que impacientes aguardavam a sua resposta. Notou que o olhar de Lucas a fulminava, mas não se intimidou. Responda a pergunta que lhe foi formulada, Dona Lisete. A senhora já viu o conteúdo desta carta que o mascate da roça, o Geraldo, escreveu na cadeia? Sim, doutor. Estou ciente do seu conteúdo. Um pequeno tumulto se formou no tribunal, mas logo foi controlado pela voz do juiz pedindo silêncio. Muito bem, Dona Lisete. Então a senhora já percebeu que o que diz esta carta não está batendo com o seu depoimento? No que diz respeito a ter visto e falado com Geraldo naquele dia, sinceramente não está mesmo. Continuo dizendo que se ele tivesse ido à minha casa naquele dia, com toda certeza eu me lembraria. Numa fazenda são poucas as pessoas de fora que aparecem, e as que vão passam pela minha casa antes de se dirigirem a qualquer outro lugar. O senhor Geraldo vendia mercadorias para vocês? Não muitas. O que costumavam comprar? Bibelôs, enfeites, roupas? Não, senhor. Na maioria das vezes eu encomendava tecidos de linho e linha de bordar. Outras vezes Lucas pedia fumo para seu cachimbo e outras coisas miúdas. Que tipo de coisas? Guarda-níqueis, lenços, nada de muito volume. Quem efetuava o pagamento das mercadorias trazidas? O Lucas ou eu mesma. Sempre pagávamos quando ele entregava as mercadorias. Nunca houve alguma encomenda que ele tenha deixado e vindo receber algum tempo depois? Nunca. Sempre fomos pontuais com ele. Jamais adiamos um pagamento. Assim que ele entregava as mercadorias pedidas, lhe pagávamos no ato. Muito bem, senhora. Por enquanto está dispensada. Obrigada. Com a cabeça baixa, Lisete voltou ao seu lugar, sendo acompanhada pelo olhar rancoroso do marido. E foi exatamente ele quem fora chamado em seguida. Seu nome e ocupação atual? Lucas Rocha Prado, fazendeiro e produtor de café. Senhor Lucas Rocha Prado, o senhor confirma o que disse sua mulher? Ou seja, no dia 26 de agosto de 1923, quando houve o crime que vitimou a esposa e filhas de João Eleutério em sua fazenda, não viu o Geraldo, o mascate da roça? Não o vi, mas sei que esteve por lá. Por que tem tanta certeza disso? Porque alguns dias depois achamos seus documentos nas proximidades do galpão. É verdade que o senhor o acusou de ladrão, informando na época ao delegado Dr. Gilson Calado que ele lhe dera prejuízo? Sim. Ele roubou celas, outros artefatos de couro e 2 armas que ficavam no galpão. Talvez tenha levado mais coisas que desapareceram em outras ocasiões, mas nunca havia suspeitado dele. Como o senhor pode afirmar de que foi ele quem roubou e não um de seus inúmeros colonos que trabalhavam para o senhor? Porque alguns empregados o viram carregando esses objetos. E, além disso, como eu disse antes, achamos os seus documentos perto do local onde eles estavam guardados. Muito bem. Na carta, Geraldo acusa o senhor e seus irmãos de haverem assassinado covardemente Joana da Silva Eleutério e as filhas menores. O senhor confirma essa acusação? Nesse instante, o semblante de João Eleutério se anuviou. Ficou espantado por ouvir que também o Lucas estava envolvido com o crime. Olhou para ele entre decepcionado e aturdido. Embora Lucas tenha percebido o olhar inquisidor de João, não fez caso. Continuou impassível e confiante de que tudo aquilo não ia dar em nada. Era a palavra dele contra a palavra dos outros, e a sua tinha mais peso naquela região. Não havia quem não o respeitasse ou temesse. Imediatamente, Marcos Coelho, o seu advogado, se levantou e disse ao juiz que o colega não poderia basear sua acusação numa carta, que qualquer um poderia escrevê-la. Afirmou que os Rocha Prado tinham muitos inimigos, e quando se trabalha com muitos homens, há sempre os descontentes. Por mais que os patrões façam por eles, não se contentam e querem sempre mais.
Outras vezes, por uma simples admoestação, sentem-se revoltados e, quando têm oportunidade, tentam denegrir a sua imagem. É típico dos colonos. Todos os outros fazendeiros podiam confirmar que isso era muito comum na rotina de uma fazenda. Desprezando totalmente a parte de Marcos Coelho, o juiz pediu que Tobias Cândido prosseguisse com o interrogatório. E ele insistiu. O senhor não respondeu à minha pergunta, senhor Lucas. O senhor e seus irmãos tiveram alguma coisa com o assassinato de Joana da Silva Eleutério e suas filhas? Lucas passou os olhos pela assistência, como que desafiando-a, e disse com arrogância. Não, absolutamente nada. Pois bem, por ora o senhor está dispensado. Lucas voltou ao seu lugar com a expressão de vitória no semblante, o que deixou Lisete preocupada. Será que a justiça não vai ser feita, meu Deus? Tobias Cândido, após uma pequena pausa... Gostaria de chamar a senhora Luísa de Souza para depor. Luísa de Souza era uma senhora cujos cabelos brancos denunciavam a sua idade já avançada. Porém, possuía um porte ereto e caminhava com muita firmeza. Seu taier de linho branco, impecavelmente passado, dava-lhe um ar de senhora bem-sucedida. Sentou-se no banco das testemunhas, cruzando as mãos sobre a mesinha à sua frente. Pode me dizer o seu nome e ocupação atual? Me chamo Luísa de Souza. Sou comerciante na rua principal de Nova Luz. Tenho uma loja de tecidos e armarinhos. Muito bem, senhora Luísa. Antes de ser comerciante, a senhora trabalhou em outro lugar? Sim. Quando meu marido era vivo, fomos colonos na fazenda Rocha Prado. Trabalhávamos na colheita de café. Isto quer dizer que em 1923 ainda trabalhavam para os Rocha Prado? Perfeitamente. Lembra-se do ocorrido em 26 de agosto de 1923? Claro que me lembro. Essa data nunca saiu da minha memória. A senhora presenciou alguma coisa estranha naquele dia? Sim. Enquanto meu marido se ocupava de colher o café com os outros empregados, fui à procura do senhor Lucas para lhe informar que o caminhãozinho que recolhia as sacas não havia chegado e que isso estava atrasando o nosso serviço. E aonde a senhora foi procurá-lo? Na frente do galpão. Ouvi gritos de mulher e crianças quando me aproximei do local. Então, coloquei-me atrás de uma árvore para ver o que estava acontecendo e vi uma cena muito estranha. O que a senhora viu, dona Luísa? Por favor, responda à minha pergunta. O que a senhora viu? Vi o senhor Lucas amarrando Joana, esposa de João Eleutério, com uma corda a um tronco de árvore seco. Novamente a assistência se manifestou espantada. Após restabelecido o silêncio por ordem do juiz... Prossiga, por favor. Bem, enquanto o senhor Lucas amarrava a Joana, seus dois irmãos, os senhores Roberto e Júlio, também tentavam amarrar as duas meninas, que gritavam e corriam de um lado para outro, desvencilhando-se dos dois, que, muito nervosos, soltavam palavrões e ameaçavam atirar nas crianças se não parassem. Joana, por sua vez, gritava para que elas fugissem e procurassem o pai no cafezal. Elas correram obedecendo a mãe e os dois irmãos saíram atrás delas, enveredando-se pelo matagal. Alguns minutos depois, ouvi 2 tiros e vi que o senhor Lucas também correu na mesma direção que os irmãos, deixando Joana amarrada. Então saí detrás da árvore, onde estava escondida, e corri para soltá-la. Foi quando senti um golpe na cabeça que me fez cair sem forças. Semiconsciente, porém, pude ver o que aconteceu. Um homem muito alto e forte
aproximou-se de Joana, pegou o chicote do Sr. Lucas, que havia caído no chão, e com ele estrangulou Joana. Desta feita, a reação da assistência foi de indignação. O juiz teve alguma dificuldade para restabelecer a ordem. Quando, por fim, os ânimos se aquietaram... A senhora conhecia aquele homem? Se o senhor me tivesse feito essa pergunta quando os fatos aconteceram, eu diria que não. Como assim? E quis dizer que, na época, não o conhecia. Por favor, seja mais clara. Hoje posso afirmar com todas as letras que o conheço. Por que a senhora diz que apenas hoje o conhece? É que acabo de identificá-lo aqui, neste recinto. As palavras da ex-colona caíram como um raio naquele tribunal. Olhares espantados passeavam pelo recinto em busca do possível assassino. Quem seria essa pessoa? Era o que todos indagavam perplexos. Quando nova advertência do juiz ecoou no tribunal, o silêncio foi tão grande que dava para se ouvir o bater das asas de uma mosca. Tobias Cândido, então, fez a pergunta que estava engasgada na garganta de toda a assistência. Quem é esse homem? Pode apontá-lo, por favor? Luísa levantou o braço direito e, apontando o dedo indicador para Homero Mendonça, disse firme: É ele! A esta altura, Homero já estava se dirigindo para a porta de saída. Detenham esse homem! Homero foi interceptado por 2 guardas que o algemaram e o reconduziram à frente do juiz, sob os olhares aterradores e comentários dos presentes, principalmente de Jânio, que não conseguia ainda compreender o que estava se passando. Mas que loucura é essa agora, meu Deus? Essa mulher deve estar caduca. Seu Homero é um homem bom, digno. Novamente restabelecida a ordem, o juiz ordenou que Tobias prosseguisse. Homero, acuado, trêmulo e suando frio, fingindo não entender aquela reação, disse nervoso: Eu sou inocente. Estão cometendo uma grande injustiça. Não creio. Ao tentar fugir, o senhor mesmo se denunciou, senhor Homero Mendonça. Ou devo chamá-lo pelo seu verdadeiro nome? Paulo Pinto de Andrade Júnior. O quê? Já sabíamos de sua identidade verdadeira quando o investigador Antônio Miranda procurou saber sobre a procedência do dinheiro sacado por seu pai no Banco de Nova Luz, alguns dias antes do assassinato da família de João Eleutério. Foi ele, Paulo Pinto de Andrade, seu pai, quem veio comprar as terras do senhor Lucas Rocha Prado e que desaparecera misteriosamente, não é? O senhor não pode provar isso. Posso provar, sim. Tenho aqui comigo o seu endereço na capital, bem como retratos seus e de sua família que foram encontrados na sua casa. Além disso, seu pai era muito conhecido por ter dedicado todos os anos de sua vida a viajar por toda a parte do Brasil, vendendo uma infinidade de produtos de porta em porta. Ele foi um dos mais conhecidos mascates da região. Sei também que era um velho sonho dele adquirir terras, pois foi exatamente isso que nos contou a senhora sua mãe quando fomos investigar o caso na capital. Pois continuo dizendo que o depoimento dessa senhora Luísa não deve ser levado em conta, visto que é uma senhora de muita idade e com certeza não está falando coisa com coisa. Além disso, como ela explica que, de simples colona da fazenda Rocha Prado, passou a próspera comerciante? Está na cara que ela foi regiamente comprada pelos Rocha Prado para um dia me denunciar. Se ninguém tocasse mais nesse assunto, ela também ficaria com o bico fechado. Mas se alguma coisa começasse a virar contra os Rocha Prado, ela usaria esta conversa fiada. A senhora Luísa de Souza não fez nada ilícito. E o que faz ter essa certeza, doutor? Sei o que estou dizendo. Então me responda. De onde veio o dinheiro para ela montar comércio e enriquecer de uma hora para outra? Estão vendo, senhores? O silêncio é a melhor resposta.
Pois eu repito, esta mulher foi comprada pelos Rocha Prado para livrá-los da cadeia pelo crime hediondo que praticaram contra a família de João Eleutério. A senhora Luísa de Souza não fez nada ilícito. E o que faz ter essa certeza, doutor? Sei o que estou dizendo. Então me responda. De onde veio o dinheiro para ela montar comércio, enriquecer de uma hora para outra? Estão vendo, senhores? O silêncio é a melhor resposta. Pois eu repito, esta mulher foi comprada pelos Rocha Prado para livrá-los da cadeia pelo crime hediondo que praticaram contra a família de João Eleutério. Minutos depois, restabelecida a ordem... Volto a afirmar que a senhora Luísa de Souza não fez nada ilícito, porque investigamos a sua vida. Ela mesma nos dirá como conseguiu o dinheiro. Por favor, senhora Luísa, a palavra é sua. Meu marido e eu conseguimos deixar a vida de colonos e prosperar, devido a uma herança que uma tia muito rica do meu marido lhe deixara. Investimos o dinheiro ganho no comércio e tivemos sucesso, o que fez dobrar a quantia recebida. Quase ninguém em Nova Luz ficou sabendo desse fato, porque meu marido colocou a loja no nome de nossos filhos, que estudaram e se formaram na capital e retornaram a Nova Luz tão logo entramos em posse do dinheiro. Todos acharam que nossos filhos é que ficaram ricos na capital, nunca suspeitando da herança. Infelizmente, 2 anos depois, meu marido faleceu. Meus filhos se casaram e até hoje tocam o negócio. Como veem, senhores, não há nada de errado na vida de Dona Luísa, que é uma mulher honesta e trabalhadora. Então, por que motivo ela não me denunciou se tinha certeza de que fui eu quem matou a mulher? Ela foi à delegacia antes de qualquer coisa. Denunciou o fato ao Dr. Calado, que não tomou nenhuma providência para descobrir quem era o senhor. A pedido do senhor Lucas, o delegado colocou uma pedra em cima da história, e inclusive a suspeita recaiu principalmente sobre Geraldo. Porém, a senhora Luísa conhecia o mascate da roça e dissera que não fora ele quem vira matar Joana. Mesmo assim, o Dr. Calado manteve o Geraldo preso mais como um bode expiatório do que pela denúncia de roubo. E qual o motivo que eu teria para assassinar alguém que sequer conhecia? Incriminar o senhor Lucas e seus irmãos? Por que motivo? Pelo assassinato de seu pai, Paulo Pinto de Andrade, que fora comprar as terras da família Rocha Prado. Um murmúrio de admiração e surpresa ecoou pela sala. Foram necessários vários minutos de pedidos de silêncio. Foi como se houvessem soltado uma bomba naquele lugar. Restabelecida a ordem... Isto tudo não passa de meras cogitações. Temos ainda outra prova que considero irrefutável. Geraldo nunca escreveu aquela carta. Ele era uma pessoa comunicativa, falante, porém sem cultura. Não conseguiria escrever com tanta correção gramatical. Além disso, há outro detalhe que não nos deixa o menor sinal de dúvida. A letra da carta é sua, Sr. Paulo Pinto de Andrade Júnior. O investigador, Sr. Antônio Miranda, comprovou isso ao lhe pedir para escrever dados sobre a caixinha de música. Já que o senhor se julga tão esperto, poderia me explicar como a caixinha de música foi parar em minhas mãos? Esta foi a parte mais fácil de ser descoberta. O dono da pensão onde o senhor se hospeda quando vem a Nova Luz disse que o senhor sempre era visto com Geraldo e que várias vezes viu insistir em comprar a caixinha, mas que ele dizia que não a venderia por preço nenhum. Porém, um dia, ele deixou um recado para o senhor, dizendo que resolvera vender a caixinha. Como ele a havia deixado cair e quebrara o seu mecanismo, sentiu-se desgostoso e decidira vendê-la, inclusive porque a oferta era irrecusável. Dias depois, o dono da pensão viu o senhor subindo para o quarto com a caixinha de música na mão, e ainda lhe deu os parabéns por haver dobrado o Geraldo.
Mas o senhor Lucas Rocha Prado achou os documentos do Geraldo perto do galpão. E além disso, vários colonos viram Geraldo com os objetos roubados. Isto foi muito pesquisado. O senhor Antônio Miranda entrevistou todos os colonos da fazenda, inclusive os que já não trabalham lá. E todos foram unânimes em afirmar não ter visto o Geraldo naquele dia. Lembraram de terem visto realmente um homem desconhecido carregando alguns artefatos de couro, mas não o identificaram como sendo o mascate da roça. Aí vem, mais uma vez, a confirmação de seu envolvimento, inclusive da intenção de desviar do senhor a atenção de uma possível investigação. Eu confesso que não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Sabe sim, senhor Paulo. Não adianta mais tentar convencer ninguém de sua inocência. Quanto aos documentos, o senhor deve estar bem lembrado da discussão que teve com Geraldo no refeitório da pensão. Geraldo lhe pedia aos altos brados que lhe devolvesse seus documentos e fotos de sua família, que havia esquecido dentro da caixinha de música. O senhor, também exaltado, dizia que não achara nenhum documento e que se estavam dentro da caixinha, haviam caído sem que percebesse. Para provar isso, poderemos chamar alguns empregados da pensão que estavam servindo o almoço naquele momento e assistiram à discussão. Eles se encontram neste recinto. Se o senhor insistir em negar, o chamaremos para confirmar o fato. E então? Está bem, chega. Vou contar tudo o que se passou naquele dia. Já estava desconfiado de que fora a família Rocha Prado que assassinara o meu pai e roubara o seu dinheiro. Durante muitos dias fiquei de campana pelas imediações do galpão da fazenda, pois eu sabia que era ali que os irmãos se reuniam para uma conversa mais íntima, longe dos ouvidos de Dona Lisete. Esta informação me foi passada por Geraldo, que virava e mexia e estava por aquelas bandas, vendendo as suas tralhas. Naquele dia ouvi a conversa dos irmãos, tal como coloquei na carta, que supostamente fora escrita pelo mascate da roça. Fiquei indignado com a frieza com que falavam do meu velho, e de arma em punho já me preparava para assassiná-los, quando apareceram duas crianças e uma mulher. Estavam sorridentes e cantarolavam. Sentaram-se debaixo de uma árvore para descansarem. Foi aí que os três homens a viram e pensaram que elas tinham ouvido a sua conversa. O resto, o senhor já sabe. Mas por que o senhor precisava matar uma inocente para se vingar dos assassinos? Por que o senhor matou Joana? Eu não a matei, embora tenha sido essa a minha intenção. Quando os Rocha Prado se distanciaram, tentando pegar as meninas, aproximei-me da mulher e notei que ela estava com a cabeça tombada, completamente imóvel. Levantei a sua cabeça e vi que seus olhos estavam arregalados, com as pupilas totalmente dilatadas. Passei minha mão na frente de seus olhos e percebi que não estava enxergando. Então tomei o seu pulso. Ela já estava morta. Quando vi o chicote de Lucas no chão, tive a ideia de incriminá-lo. Apertei-o no pescoço da mulher, simulando a morte por estrangulamento. Achei que seria perfeito que fossem condenados por um crime que abalaria a opinião pública. Queria que eles sofressem o desprezo de todos. Que acabasse definitivamente o poder da família Rocha Prado. Assim a minha vingança seria perfeita e eu sairia limpo da história. Por que tentou se passar por Geraldo, roubando aquela mercadoria e deixando os documentos dele próximos do galpão? Para que os irmãos Rocha Prado julgassem que ele havia testemunhado tudo e iria denunciá-los à polícia. E que também ouvira tudo o que diziam no galpão. Assim, prendendo a suposta testemunha, baixariam a guarda, enquanto eu planejava minha vingança passo a passo. No fim, eles acabaram fazendo pior do que eu. Assassinaram as crianças. É mentira! Não matamos as filhas de João e Eleutério! Era a voz de Roberto que, transtornado, perdeu o controle e disparou para cima de Homero Mendonça, tentando golpeá-lo com um peso de papel que agarrou da mesa dos advogados. Detenham esse homem! Imediatamente, os guardas o cercaram, impedindo que agredissem o falso caixeiro viajante.
Roberto, vencido, sentou-se na cadeira das testemunhas e, chorando descontrolado, confessou. Lucas, Júlio e eu não matamos a família de João e Eleutério. Aconteceu exatamente como a senhora Luísa de Souza falou. Deixamos Joana amarrada para ela não se soltar antes de conversarmos longamente com ela. Pretendíamos verificar o quanto ela ouvira de nossa conversa. Não queríamos que ela nem as crianças fossem contar nada para João e Eleutério. Como as meninas conseguiram sair correndo quando Joana lhe deu a ordem, fomos atrás, não para matá-las, mas para impedi-las de chegarem até o pai, ou seja, o João. Num dado momento ouvimos 2 tiros. Assustadíssimas, elas se descontrolaram e, em vez de pararem ou correrem na direção da lavoura onde ficava sua casa, pegaram o caminho errado e cada vez mais rápido se dirigiram para o penhasco. Quando percebemos para onde estavam indo, corremos como loucos, chamando-as pelos nomes. Porém, quanto mais nos aproximávamos, mais elas se afastavam, gritando desesperadas. E aconteceu o pior. Despencaram abismo abaixo. Descemos até o fundo para vermos se estavam vivas, mas infelizmente morreram instantaneamente. Como não podíamos fazer mais nada por elas, voltamos pelo mesmo caminho, já preocupados com Joana. Ao chegarmos lá, estava ela morta, com o chicote de Lucas ainda no pescoço. Entramos em pânico e Lucas achou melhor atirá-la no despenhadeiro junto com as filhas para não levantar suspeitas sobre nós. Mesmo assim, Lucas exigiu que retornássemos para Nova Luz no dia seguinte, bem cedo, antes das buscas se iniciarem. E assim fizemos. A culpa então caiu sobre nós, não apenas pelo fato de termos voltado para Nova Luz logo depois do ocorrido, mas também porque sempre fomos farristas e inconsequentes. O nosso único crime foi haver aceitado a ideia de Lucas para sairmos de uma situação financeira difícil. Vender as 2 fazendas e, fingindo um assalto, recuperar as escrituras antes que o Sr. Paulo Pinto de Andrade chegasse a Nova Luz para registrá-las. Porém, o homem estava armado e reagiu. Não tivemos outra saída. Atiramos nele e o enterramos debaixo de um cubizeiro onde nunca procurariam caso desconfiasse do crime. Foi exatamente isso que aconteceu. A plateia estava chocada. Enquanto Roberto ia relatando, muitas pessoas se indignavam, principalmente ao verem o pobre do João Eleutério, que, abraçado a dona Lisete, ouvia horrorizado os detalhes da morte trágica de seus entes queridos. Um choro silencioso descia por sua face transfigurada pela dor. Não sentia ódio nem vontade de se vingar, gritar ou se lamentar. Apenas sentia uma dor tão intensa no peito que parecia que ia estourar. À medida que Roberto relatava o desespero das filhas, seus olhos, desmesuradamente abertos, pareciam ver a cena, pois conhecia cada palmo que conduzia àquele lugar. Chegou até a ouvir os gritos de suas meninas, a sentir o seu desespero. Imaginou o sofrimento atroz de Joana, sabendo que as filhas estavam sendo perseguidas por 3 adultos que gritavam e atiravam. Imaginava o coração de Joana sangrando de dor, tal como o dele agora. Acalme-se, senhor João. Resta o consolo de saber que a justiça será feita finalmente. Lisete procurava consolá-lo, também se sentindo chocada pelo relato e mais ainda pela covardia de Lucas, que não pestanejara em se aproveitar da fraqueza de uma mulher e de 2 crianças. Ao ouvir sobre o plano de recuperarem as escrituras das fazendas, sentiu que seu marido sempre fora um estranho para ela. Sabia que era violento, intolerante, irracível, mas chegar a este extremo era quase inacreditável. Pai
Parece que estou vivendo um pesadelo, meu Deus. Intimamente acalentava a esperança de tudo ter sido apenas uma trama elaborada por alguém que queria se vingar de alguma atitude drástica que seu marido costumava ter, como o Jânio, por exemplo. Mas chegar a este ponto era demais para ela. Observou Lucas, que parecia não estar vivendo aquela situação. Continuava impassível, observando o desenrolar dos fatos com absoluta frieza, como se estivesse acima do bem e do mal. Os anos de casada, as pressões que sofri durante todo este período, desagam agora como um rio represado. Vivi até hoje à sombra desse homem, aceitando passivamente suas explosões, suas arbitrariedades, seu mau humor constante. Recebia suas ordens como se fosse uma criada e não a companheira leal que lhe dedicara os melhores anos de minha vida. E aí está o desfecho de um casamento de 25 anos. Chega! Não importa o que minha família irá dizer, nem o que as pessoas desta cidade possam pensar a meu respeito. Importa-me sim o que fiz de minha vida durante todos estes anos. Praticamente mendigando atenção, afeto, carinho, vivendo como uma sombra sem direito nenhum, sequer de ir e vir. Estive como prisioneira durante estes 25 anos. Meu lar era meu cárcere. Mas agora basta. Vou mudar radicalmente minha postura. Abrirei as portas da minha casa, acolherei todos aqueles que necessitam de amor. Doarei o resto da minha vida para tornar melhor a vida de todos que foram massacrados por Lucas, como eu. Não irei me deixar abater pelos fatos, mas sim reagir e seguir em frente, amparando almas aflitas. Procurarei ressarcir os danos causados por Lucas, nem que isso leve todo o resto de minha vida. Tal como uma mãe extremosa, segurando ternamente as mãos calejadas de João, Lisete conduziu até a saída. Não havia mais nada para fazer ali. Precisavam ficar afastados por um tempo daquela vibração deletéria que carregava o ambiente. Mas a audiência preliminar não havia sido concluída. O doutor Tobias Cândido chamou novamente o falso Homero Mendonça e lhe perguntou. O senhor Roberto Rocha Prado disse que ouviram 2 tiros. Quem havia atirado? Eu atirei para cima. Queria que o senhor Lucas também fosse verificar o que estava acontecendo, já com o intuito de eliminar Joana. Tudo correu exatamente como eu queria e ainda não tive que sujar as minhas mãos cometendo um assassinato. Ainda falta me dizer por que envolveu Geraldo, o mascate da roça, nessa história. Por que fez tudo para mantê-lo preso? Ele já o conhecia? Não, conhecia apenas o meu pai. Afinal, ambos eram mascates e se encontravam vez por outra na capital, quando Geraldo ia comprar mercadorias para revender. Quando meu pai se interessou em comprar terras, procurou por ele, sabendo que Geraldo percorria toda esta região. Foi ele quem indicou a fazenda dos Rocha Prado para meu pai comprar. Depois do ocorrido, e já na cadeia, ele mesmo me disse que sentia um pouco de remorso pela morte do meu velho, pois sabia que o Sr. Lucas e seus irmãos planejavam recuperar as escrituras, simulando um assalto, e que ele também ganharia um bom dinheiro, visto que estava intermediando a venda. Portanto, ele também foi responsável pelo assassinato de meu pai. Então foi por esse motivo que o senhor se passou por mascate para desvendar o desaparecimento do seu pai? Exatamente. A minha maior referência era Geraldo, que sabia conhecer bem todos os fazendeiros da região. E por que o senhor escreveu na carta, supostamente de Geraldo, que ele suspeitava que iriam matá-lo na cadeia como queima de arquivo? Porque o próprio Geraldo me disse que já não tinha esperança de sair da prisão e queria acabar com a sua vida ali mesmo. E com certeza o senhor o incentivou a chegar às vias de fato. Foi isso que fez, senhor Paulo Pinto de Andrade Júnior. E com certeza o senhor o incentivou a chegar às vias de fato.
Foi isso que fez, senhor Paulo Pinto de Andrade Júnior? Não o incentivei, porém não fiz nada para convencê-lo a desistir. Também não avisei o delegado do seu intuito. Percebi que se ele se suicidasse, teria um grande trunfo nas mãos. Já estava pensando numa carta bem incriminadora. E por que meteu o senhor Jânio nessa história? Tentei com vários outros colonos, inclusive com sua irmã Divina, a se vingarem das injustiças cometidas pelo Rocha Prado. O marido de Dona Divina também foi explorado, massacrado, tratado como escravo naquela fazenda. Tanto que adquiriu uma doença e morreu pouco tempo depois. Acontece que Dona Divina é toda certinha e não quis tomar atitude nenhuma. O Sr. Jânio, além de ter sido mandado embora, foi lesado pelo Sr. Lucas e também humilhado, quando levou a chicotada no rosto, tendo todos os outros colonos como testemunhas. Por que o senhor mesmo não tomou a iniciativa em vez de arranjar um bode expiatório? Eu precisava de alguém conhecido de Dona Lisete e que tivesse um motivo bem claro para justificar o fato de levar a carta reveladora a ela. Ela o conhecia há muito tempo, e mesmo sabendo que seu objetivo era se vingar do fato ocorrido com ele, em nenhum momento duvidaria da autenticidade da carta. Até porque corria um forte boato de que os irmãos Roberto e Júlio eram assassinos da família de João Eleutério. Somei todos esses detalhes e dei a minha cartada final. Chegara às mãos de Dona Lisete a incriminação não apenas dos cunhados, mas do seu próprio marido. Porém, senhor Paulo, não contava com a presença da senhora Luísa de Souza na cena do crime, não é? Mas ela, na sua semiconsciência, não reparou que Joana já estava morta e que eu apenas simulei um estrangulamento. Isto é o que o senhor diz. De qualquer forma, sua intenção foi bastante clara. Almejava aproveitar as circunstâncias para assassiná-la, incriminando o Sr. Lucas. Atirando para cima, também não deixou de ser o maior responsável pela morte das meninas. Ora, doutor, não vai me dizer que os Rocha Prado não tiveram nenhuma culpa nesse caso, vai? O senhor também foi comprado por eles? Tobias Cândido calmamente respondeu: Vou fingir que não ouvi a insinuação. O senhor já está bastante encrencado. Tenho dito, meritíssimo. A sessão foi suspensa para que o juiz e os advogados conversassem numa sala contígua. 1 hora depois, foi reaberta a sessão e o juiz declarou que Lucas, Roberto e Júlio Rocha Prado, réus confessos, foram indiciados pelo assassinato de Paulo Pinto de Andrade e por maus tratos e tortura à família de João Eleutério. Quanto a Paulo Pinto de Andrade Júnior, conhecido por Homero Mendonça, também deveria responder por falseamento e intenção criminosa. Declarou também que os irmãos Rocha Prado deveriam ficar detidos, aguardando o júri popular. A plateia, entre gritos e imprecações, comemorou. Já na rua, quando Dona Lisete e João Eleutério se preparavam para entrar no automóvel que os reconduziria à fazenda Rocha Prado, Jânio aproximou-se, um tanto constrangido, e dirigindo-se a eles. Por favor, Dona Lisete, Sr. João, me perdoem por ter desencadeado todo esse sofrimento para os senhores. Eu fui usado pelo falso mascate. Nunca deveria ter aceito ser menino de recado daquele bandido. O senhor foi apenas um instrumento para que tudo viesse à tona e fosse devidamente esclarecido. A sua única culpa foi o desejo de vingança, mas não estou magoada. O senhor fez o que sua consciência mandou e, apesar de ter sido motivado por um sentimento tão inferior, acabou desvendando tudo. E lhe digo mais. Quero que volte a trabalhar na fazenda. O senhor tem esposa e uma filhinha para criar e sei que não está se adaptando ao trabalho que conseguiu aqui em Nova Luz. Não sei se devo aceitar depois de tudo que fiz. Esqueça isso. Se não quiser voltar a trabalhar na fazenda, procure-me para que possa lhe dar o dinheiro que Lucas ficou lhe devendo. O senhor receberá tudo que tem direito pelos seus anos de serviço.
Dona Lisete, eu vou conversar com a minha mulher e amanhã irei falar com a senhora para lhe comunicar o que decidimos. Muito obrigado, Dona Lisete. Vá em paz. Quase no final da tarde daquele mesmo dia, depois de muita conversação e acordos, o advogado Marcos Coelho conseguiu um habeas corpus para Lucas e seus irmãos. Eles aguardariam o julgamento em liberdade. Tobias Cândido, entretanto, tinha certeza que após a confissão completa de Roberto, eles não escapariam de uma condenação. A polícia já estava na fazenda procurando os restos mortais de Paulo Pinto de Andrade. Agora era só uma questão de tempo. Lucas e os irmãos rumaram para a fazenda num automóvel de aluguel e não trocaram uma palavra durante o trajeto. Ao se aproximarem da casa grande, Lucas pediu ao chofer que os deixasse próximo ao galpão, pois tinha algumas coisas a resolver. Assim que entraram no galpão... O que está pretendendo, Lucas? Vocês acharam que iríamos para a cadeia? Os Rocha Prado jamais podem se submeter a nenhuma lei que não parta de nós mesmos. Vamos embora daqui, para sempre. Você está querendo dizer que vamos fugir? Acham que eu iria aceitar assim, sem mais nem menos, a decisão daqueles cretinos? E abrindo a porta do caminhão que servia para o transporte das sacas de café... Entrem. Nós mesmos vamos decidir o nosso destino. Vamos nos encrencar ainda mais, Lucas. O doutor Marcos Coelho disse que se formos condenados, conseguirá reduzir nossa pena para o mínimo. Você é um fraco, Roberto. Depois que abriu sua boca diante de todos, assinou a nossa sentença. Se tivesse ficado em silêncio, sem contar tudo em detalhes, não estaríamos nessa situação. O próprio advogado me disse que, diante da sua confissão, nada mais poderá fazer. O povo todo se voltou contra nós, não viu? Aqui não temos condições de ficar. Porém, antes de irmos embora, eu vou fazer um último servicinho. Que servicinho é esse, Lucas? Acham que não vou acertar contas com a pessoa que foi responsável pela nossa incriminação? Entre no caminhão. Vamos dar uma passadinha rápida na casa grande. Lisete vai pagar com a vida por ter levado aquela maldita carta ao investigador Antônio Miranda. Além disso, vou esvaziar o cofre. Levaremos todo o dinheiro e títulos. Isso é loucura, meu irmão! Vamos esperar o julgamento, quem sabe? Entrem no caminhão, seus borrabotas! Roberto e Júlio sentiram um arrepio de medo. Sabiam que a polícia estava nas imediações da fazenda e o irmão poderia encrencá-los ainda mais se tentasse fazer alguma coisa contra Lisete. Tentaram dissuadi-lo, mas Lucas os empurrou para dentro do veículo, fechou a porta, deu a volta e entrou pelo lado do motorista. Ligou o motor e arrancou rispidamente. E se dispôs a tomar o rumo da casa grande. Roberto, apavorado... Não cometa mais uma loucura, meu irmão! Pare esse maldito caminhão! Estamos nessa condição por tua culpa, desgraçado! Júlio, que estava no meio, tentou puxar o freio para parar o veículo, mas... Não faça isso, Júlio! Tentando impedir que Júlio puxasse o freio, Lucas dá-lhe um soco e perde o controle do veículo, embrenhando-se pelo matagal. Pare esse caminhão! Vamos sofrer um acidente! Maldição! Lucas tenta diminuir a marcha, mas não consegue. Aos solavancos, completamente desgovernado, o caminhão vai rasgando a mata. De repente, horrorizados... Estamos nos aproximando do despenhadeiro rola-peão! Pare o caminhão, Lucas! Ou vamos cair! Não consigo! Não consigo! Agora, com o terror estampado no rosto, Lucas faz o impossível para frear o veículo, mas era tarde demais. O caminhão precipita-se no abismo e... espatifa-se no fundo pedregoso.
Meia hora depois, a notícia já havia se espalhado pela fazenda. Um trabalhador que voltava da lavoura, cortando o caminho pela mata, presenciara o acidente e correra a avisar na casa grande. Lisete, João Eleutério e alguns trabalhadores correram até o local. O caminhão jazia no fundo do abismo, completamente destroçado. De repente... Ai! Socorro! Tire-nos daqui! Pelo amor de Deus! João Eleutério percebeu que os irmãos Roberto e Júlio estavam agarrados a um galho de árvore a poucos metros do fundo do despenhadeiro. Haviam conseguido saltar do veículo antes dele se espatifar no fundo. Santo Deus! Alguém tem que tirá-los de lá! Os empregados que acompanharam Lisete e João se entreolharam nervosos. Era muito perigoso. Ninguém se atreveria. Alguém tem que fazer alguma coisa para salvá-los! 1000 coisas se passaram pela cabeça de João Eleutério. Pensou em descer pela barranca e alcançá-los e com o seu facão cortaria o galho, fazendo-os se precipitarem também. Ninguém vai fazer nada! Calma, dona Lisete, calma. E então começou a descer vagarosamente. Chegara o momento de punir os responsáveis pela destruição de sua família, pensava. Mas, de repente, aquela cena que Joaninha lhe mostrara na capela quando estava na fazenda Jequitibá voltou à sua mente. Viu-se preso num cubículo imundo, cheio de ratos que lhe mordiam as carnes. Vislumbrou a figura de Lucas ameaçando-o e entendeu finalmente o que Joaninha lhe quis dizer. Se cometesse uma loucura, teria inimigos que o perseguiriam não apenas enquanto estivesse vivo, mas também após sua morte. Também julgou que não valeria a pena conviver com o peso da culpa. E o infeliz negro, que passara anos e anos planejando a vingança, jogou o facão longe e cautelosamente alcançou o galho onde os dois se seguravam ensanguentados e já quase sem forças. Colocou Roberto sobre suas costas e, arrastando-o com dificuldade, conseguiu levá-lo para cima. Retornou ao fundo e fez o mesmo com Júlio, sendo agora ajudado pelos homens que o acompanharam. Por fim, conseguiu retirar Lucas, que ficara preso nas ferragens do caminhão. Este, porém, estava morto. O socorro foi chamado e 2 horas depois uma ambulância transportava Roberto e Júlio para o hospital de Nova Luz para serem tratados, bem como o corpo de Lucas. Lisete acompanhou João Eleutério até a sua casinha, já que ele se recusara a ir para a casa grande a fim de descansar do esforço descomunal que fizera. Assim que chegaram, ele deitou-se extenuado. Vou ficar preocupada com o senhor. Deveria ter ficado em minha casa. Não se preocupe, dona Lisete. Eu estou bem. Eu só preciso dormir um pouco. Estou muito orgulhosa do senhor. O que fez foi um gesto maravilhoso. Com certeza, onde estiver, sua família está em festa. Que Deus o abençoe. Numa noite chuvosa, há algum tempo, quando eu afirmei para a senhora que nada mais possuía de valor, a senhora disse que eu estava enganado. Falou que eu tinha um grande tesouro que era a dádiva da vida. Hoje vejo que a senhora estava com a razão. Se eu não tivesse vivido tantas experiências, não tinha aprendido muitas coisas importantes para o meu espírito. Eu estava me envenenando pelo desejo de vingança. Até mesmo há pouco, quando vi os irmãos do seu Lucas agarrados naquele galho de árvore, pensei em cortar e fazê-los despencar pela ribanceira para que tivessem o mesmo fim das minhas filhinhas. Porém, consegui voltar atrás e senti uma vontade imensa de salvar eles. Acho que fiz o correto, porque estou sentindo uma grande paz que já nem sabia mais o que era. Eu estou feliz, dona Lisete.
Finalmente eu tô feliz. Lisete, chorando silenciosamente, ouvia comovida. Ali estava novamente João Eleutério que conhecera, com os olhos brilhantes, sem o mínimo vestígio de ódio. Passou carinhosamente as mãos em sua cabeça e em seguida beijou suas mãos calejadas. O que é isso, dona Lisete? Sou eu que tenho que beijar as vossas mãos. As minhas são de um negro simplório que viveu toda a sua vida a remexer a terra, a segurar a enxada. Por isso são abençoadas. E agora também são as mãos de um homem que salvou 2 vidas. Nelas estão as marcas do trabalho pesado, do carinho de esposo e pai e também do perdão. Por isso eu as beijei. Agora vou deixá-lo para que durma tranquilo. Preciso voltar para casa, pois tenho muitas providências a serem tomadas. Durma em paz, João Eleutério. Algumas horas se passaram. João, deitado sobre sua humilde cama, estava imóvel, sentindo não apenas a paz que reinava no local, mas principalmente a paz interior. De repente, uma fortíssima luz azulada o envolveu. Piscou os olhos feridos por aquela imensa claridade e viu Joaninha, Cherusa e Corina. Elas se aproximaram dele de mansinho, estenderam-lhe as mãos e o levantaram. As meninas, felizes, jogaram-se em seus braços, beijando-o com amor. As lágrimas desceram pelas faces do bom negro. Com uma filha em cada braço, aproximou-se mais de Joaninha, que o envolveu com imenso amor, e perguntou: Eu tô sonhando, Joaninha? Não, meu querido João Eleutério. Viemos buscá-lo. Hoje, você conquistou a sua verdadeira liberdade, a paz interior. Há muito tempo aguardávamos este momento. Ao perdoar a família Rocha Prado e salvar os irmãos Roberto e Júlio, você conseguiu quebrar o círculo vicioso causado por ódios seculares. O amor mais uma vez venceu e uma nova vida te espera. Vamos, meu querido esposo. Tomando conhecimento de relatos como este, devemos nos posicionar de maneira a admitir que todos nós, de alguma forma, reencarnamos para vivermos as experiências que nos ajudarão a compreender mais e melhor nosso processo evolutivo. Nossas vidas são convites para que compreendamos que problemas que já criamos e avanços que já conseguimos devem ser aproveitados para que nossas atitudes no presente sejam adequadas ao crescimento espiritual especial a que fomos convidados pela sabedoria divina. Meditemos sobre os personagens desta história e coloquemo-nos na posição de uns e outros para que nos conscientizemos de nossa realidade de hoje. A humanidade terrestre está dentro da faixa vibratória que os protagonistas desses reflexos do passado nos mostraram. Isso significa que também nós precisamos nos reavaliar e pedir a Deus a força interior para não nos complicarmos mais. A doutrina espírita veio a nós para nos explicar todos esses ângulos difíceis que enfrentamos no dia a dia. A lei nos renova oportunidades para que sigamos em frente em direção ao alto. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Reflexos do Passado, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Lisete, Ivone Martins; João Eleutério, Sidney Carbone; Lucas, Ivaldo de Carvalho; Joaquim, Antônio Camargo Leme; Mariana,
Luciana Florencio. Roberto, Adacel Alberto. Júlio, Cláudio Zelise. Joana, Jeane de Paula. Jânio, Tony de França. Deise, Cledemir Araújo. Homero, Gastão de Lima Neto. Divina, Ana Sueli Gardiano. Luísa, Ivone Soares. Eunice, Quitéria Maria. Moça, Esther de Almeida. Narrador, Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Supervisão e direção-geral, Sidney Carbone.